Povo de Deus, graça e paz. Nesse período de coronavírus, chamado Covid-19, essa pandemia que está sendo tão alardeada, tão falada, muita gente vem falar: ah, pastor, será que já chegou o tempo da volta de Jesus? Ah, o fim está aí, hein? Isso é sinal do fim. Será que é, pastor? E muita gente questiona, isso está nos círculos cristãos sendo questionado, sendo perguntado. É o que a palavra de Deus diz sobre esse tipo de coisa? Será que a volta de Jesus ela é iminente? Ou o que é iminente? Ela, do nada, sem aviso, ela pode acontecer a qualquer momento? O que a palavra de Deus diz, segundo a Tessalonicenses 2, nos ajuda a entender isso? Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Veja que fala do anticristo. O grande sinal antes do retorno de Jesus é a vinda, a manifestação do anticristo, que eu creio, e aqui eu vou colocar algumas opiniões minhas quanto à escatologia. Não estou querendo rivalizar com ninguém, não estou querendo desmerecer ninguém, não estou querendo aqui causar polêmica com ninguém, ok? Estou pondo aqui o meu ponto de vista, aquilo que eu entendo segundo a minha vertente escatológica, a vertente teológica que eu sigo. Eu entendo que o anticristo é de fato uma pessoa. O texto bíblico fala de uma pessoa no singular. Eu não entendo que fala de uma figura, mas de uma pessoa que virá se opondo a Deus, usurpando o lugar que pertence a Cristo, porque Paulo fala de homem do pecado, João fala de vem o anticristo. Anticristo em grego significa aquele que se opõe a Cristo, mas também pode significar aquele que usurpa o lugar de Cristo. Então ele vai usurpar a glória que pertence a Cristo, que pertence a Deus, e ele vai querer ser adorado, e ele vai ser alguém que vai exercer grande influência no mundo. Creio que pode possivelmente ser um governante mundial e também uma figura com um carisma espiritual, religioso. É o que eu creio. E antes que venha essa figura que vai influenciar e exercer uma liderança mundial fortíssima, a ponto de conduzir perseguições contra o povo de Deus, antes disso, o Senhor Jesus não vai voltar. Nós podemos estar vivendo períodos que precedem isso. A Bíblia mesmo fala que nós vamos conviver com muitas aflições até a volta do Senhor. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós estamos vivendo um tempo de aflição, um tempo de uma pandemia, um vírus se disseminando, é um tempo de aflição. Dentre as muitas que nós passamos, ainda vamos passar. Quantas pestilências a humanidade não teve que lidar? A peste negra, a gripe espanhola e outras por aí. Eu lembro quando eu era criança, que foi aquele que foi o grande boom das manifestações de HIV na década de 80, toda aquela comoção que foi. Hoje o HIV é gravíssimo, é uma enfermidade que não tem cura, é uma enfermidade letal, que precisa de um tratamento muito intenso e para toda a vida. Embora as pessoas vítimas dessa enfermidade tenham hoje melhor qualidade de vida, mas ainda é uma enfermidade que tem se alastrado bastante e é mortal. Então, muitas pestilências, epidemias, Então, eu não sei se eu poderia classificar tudo isso como alguma das pragas do Apocalipse, mas como muita gente às vezes pergunta, questiona, mas são das muitas tribulações que a humanidade convive e ainda vai conviver até o dia do retorno do Senhor.
Então eu acho que a gente não precisa fazer esse grande alarde. Mas o retorno de Jesus, a volta de Jesus, ela é um fato e ela vai acontecer. Mas eu não partilho da interpretação de que ela é iminente. Eu creio que se cumprirão certas etapas até que o Senhor volte. E eu creio também na volta de Jesus de uma vez por todas. Eu não compartilho da interpretação do chamado arrebatamento pré-tribulacional, no qual alguns crentes serão retirados da terra para não verem, não passarem pela grande tribulação, e a volta de Jesus seria dividida em duas etapas. Eu não partilho dessa interpretação, especialmente por conta de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Existem outros textos que reforçam isso também, mas duas coisas interessantes: a maneira como Paulo descreve a volta de Jesus é muito clara, e também que essa interpretação do chamado arrebatamento pré-tribulacional é uma interpretação que tem apenas 200 anos, mais ou menos. 190 anos, para falar a verdade. Foi por volta de 1830 que John Nelson Darby trouxe essa visão para o meio cristão. Por 1830 anos, o cristianismo nunca pregou isso, sempre foi entendido a volta de Jesus como um evento único e que o arrebatamento aconteceria no ato da descida do Senhor Jesus dos céus. Está escrito aqui, vamos ler? 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, essa aqui é a descrição da volta de Jesus. O Senhor Jesus descerá do céu, os mortos ressuscitarão primeiro e em seguida nós, os vivos, se estivermos vivos nesse dia, seremos em seguida arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Aqui não fala de um período de 7 anos morando no céu, num espaço entre a primeira parte do retorno de Jesus e um retorno depois definitivo numa segunda parte, de um retorno secreto e outro visível a todos. Nós não encontramos nada disso aqui na Escritura. Nós encontramos um evento só, muito claro. Eu creio que todos nós passaremos pelo que chamam de grande tribulação. Na verdade, as Escrituras chamam assim. Em breve eu devo gravar um vídeo falando sobre as 70 semanas de Daniel e a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, nesse tempo se tivermos que passar pela volta do Senhor nesses tempos, vai ser com muita alegria, porque nós poderemos ver a vinda gloriosa do Senhor Jesus descendo dos céus. Maranata, volta mesmo nos nossos dias, Senhor Jesus. Esse tem que ser o nosso clamor, esse tem que ser a nossa oração. Mas se Ele não for voltar nos nossos dias, retenhamos a nossa fé no Senhor, a nossa fé em Cristo como único Senhor e Salvador, e nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, com toda certeza. Mas, enfim, até lá vamos orar, pedindo que o Senhor nos guarde dessa pandemia e seguir todas as recomendações de saúde para nós nos protegermos e protegermos os nossos amados. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe. Até a próxima!